Fala pessoal, dando continuidade às aulas dos modificadores de A a Z do Max, né, os principais modificadores. Hoje a gente vai falar do chamfer, né? O chamfer ou chanfro é literalmente o que o nome diz, né? Ele vai criar chanfros na peça, tá? Bem quanto em áreas selecionadas, polígonos e aí por diante, tá? O chamfer ele é um dos modificadores, um dos mais utilizados para nível de detalhe, tá? Então a gente acaba utilizando bastante. Como o intuito da aula aqui é ser rápido, para passar só o básico para vocês entenderem os modificadores, eu não vou me aprofundar sobre ele. Mas aqui nós temos vários parâmetros dentro do modificador, beleza? Desde aqui, né, do tipo, né, do corner options, né, que seriam os cantos, options, né, seriam os cantos aqui, né, as opções do canto. Então, por padrão, ele vem em uniform, mas aqui a gente pode mudar para quad, ó. Você vai vendo que os cantos eles mudam, né? Quad, triangular, o próprio uniforme que a gente estava utilizando, o radial, que aqui não vai dar diferença, mas dentro de algumas modelagens ele vai se comportar melhor do que o uniform, tá? E o path também, tá? Que aí é a mesma coisa. Visualmente aqui a gente não vai ter tanta diferença entre eles, mas dentro de alguns tipos de modelos a gente vai enxergar essa diferença. Aqui, por exemplo, nós temos outras opções de chanfro, né? Então a gente vai trocando aqui, ó. Aqui ele alinha de uma forma mais regular. Aí aqui a gente tem, ele vai abrindo essas duas opções, que daí, dependendo do modelo, tá? A gente vai enxergar isso aqui, tá? Então são parâmetros que você aí pega o seu modelo, brinca um pouco para entender melhor cada um desses parâmetros vai fazer. Aqui a quantidade desse chanfro, né? Segmentos, ó, nós podemos aumentar a linha de segmentos dos chanfros, ó, até fazer ali uma esfera, né? Enfim, né? Aqui nós temos a parte, esse aqui é bem importante, bem interessante, que é para jogar o chanfro para fora ou para dentro, caso você precise do chanfro negativo, né? Bem interessante também para dependendo alguns tipos de modelagem. E aqui temos vários outros parâmetros, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na seleção nós podemos adicionar aqui um edit poly, né? Vou exemplificar só para vocês entenderem. Deixa eu só tirar esses segmentos aqui, deixar mais simples. Então aqui no poly, no edit poly, ó, eu tenho aqui, por exemplo, né, from stack seriam os cantos, né, os corners, mas aqui eu posso também selecionar as edges. Então se eu vir aqui em edge, selecionar essa edge só e adicionar o chanfro aqui, ó, pela edge, né? Vou ter que subir ele, né? Colocar ele na hierarquia aqui em cima, senão ele não vai funcionar. Eu tenho aqui só essa edge selecionada, tá? Qual seria a diferença dele para, sei lá, utilizar aqui dentro do edit poly, já selecionar essa edge, utilizar o chanfro aqui mesmo, tá? A diferença é que aqui eu consigo deixar ele de uma forma destrutiva, porque se eu errar alguma coisa na modelagem, simplesmente ele vai estar aqui, né? Eu chego aqui, deleto ele e refaço o passo dentro do edit poly ali, e eu não vou perder essa característica. Então ali seria mais para ficar destrutivo, ficar mais controlável caso tenha que fazer alguma outra alteração, tá? Mas voltando aqui, então a gente tem pelas faces, né, ó, todas as edges, né, selecionar as vértices selecionadas ou todas as vértices, ó. Então aqui eu posso fazer só com as vértices, ó. Então ele vai adicionando e trabalhando dessa forma. E aquilo que eu falei, aqui o intuito da aula é passar de uma forma rápida, prática, para vocês entenderem como funciona o plugin, o modificador, beleza? E aqui eu vou dar só mais um exemplo. Eu vou tirar aqui agora, vou adicionar um edit poly aqui. Vira esse cara aqui, vou dar um inset aqui e vamos jogar aqui, ó. Então, pegando exemplo aqui para mostrar para vocês o comportamento do chanfer, né? Ó,
A gente vai adicionar aqui o uniforme para vocês terem uma visualização, ó. Então ele trabalha, ó, a malha em si não fica bem organizada, né? A gente fica aqui visualmente falando, ó, já tem essa noção. Vamos para quad, ó. Quad também, ó. Para esse exemplo não ficou legal. Tri também não vai ficar. Radial, ó, já organiza bem melhor essa malha. Ele já tem uma organização bem melhor. Obviamente que ele não vai criar aqui essas edges de sustentação, caso a gente queira usar um turbo smooth, ó, ele não vai ficar bacana. E aí o que eu teria que fazer aqui? Criar uma edge, conectar, soldar ela aqui, outra aqui e assim por diante. Aí nessa da lateral também, aí beleza, ele vai ter um ponto de ancoragem legal e não vai distorcer a malha. Mas enfim, o patch, ó, ele já deixa aqui mais organizado, quadriculadinho, né? Aqui já fica mais orgânico com radial ou radial, enfim, né? E tem todos os modos de seleção que a gente já viu, né? Deixa eu colocar aqui em quad, ó. Então, ele é um ótimo modificador para você estar trabalhando aí em alguma modelagem um pouco mais orgânica ou quer iniciar, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Então eu vou fazer um braço de um sofá, ele é mais arredondado, tá? Isso aqui, imagine como um braço de sofá. Então eu já jogo um chanfro aqui, tá? Jogo ele bem assim, ó, para ficar bem arredondadinho. Vem aqui no Edit Poly, ó, para exemplificar para vocês. Vou soldar aqui, né? Fazer como se fosse um braço de sofá mais arredondadinho. Então aqui eu vou soldar, ó. Então eu já tenho o formato inicial da minha modelagem. Então aqui eu posso jogar um turbo, enfim, né? Aí inflar ele, deixar ele, né, um pouquinho mais gordinho e assim por diante, ó. Então o chamfer ele também, além de ser muito utilizado para dar detalhamento, né, refinar alguns detalhes, muito utilizado também para esse tipo de situação, beleza? Eu espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.